Deus. Queridos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom é nós estarmos na casa do Senhor nesta noite, para louvarmos, adorarmos e bendizermos o seu santo nome. Amém? Nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. Deus já tem falado conosco nos louvores, na saudação que a nossa irmã Clécia trouxe, mas eu tenho certeza que Ele também tem uma palavra para os nossos corações. O texto que eu vou ler, eu acho que é a parábola mais conhecida que Jesus contou. Alguém sabe dizer qual que é uma das parábolas mais conhecidas que Jesus contou? Quem lembra de alguma aí? Filho pródigo. Rapaz, vocês estão bons de Bíblia. Filho pródigo. Quinta-feira é um culto que a gente faz, que a gente denomina de culto evangelístico, onde nós falamos do amor de Deus, da graça do Senhor. E eu fico pensando, se tem uma parábola que expressa esse amor de Deus, essa parábola do filho pródigo. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo de número 11. É uma história bem conhecida, mas eu tenho certeza que Deus tem aqui uma palavra para os nossos corações. Amém. Quando a gente dá uma olhadinha no dicionário Aurélio para saber como é que ele define uma parábola, lá diz que parábola é uma narração figurada na qual o conjunto de elementos evoca outra realidade de ordem superior. A parábola ela pode ser uma história criada, mas também ela pode ser uma história verídica, mas que é usada ali sempre trazendo uma nota, um fundo moral, uma lição de vida. E Jesus, uma das ferramentas didáticas que ele usou muito foi as parábolas. Tinha coisas que ele falava por parábolas, até com o intuito de, primeiro, atrair a atenção das pessoas, né? Todos nós, desde criança, a gente gosta de uma boa história, né? Uma boa história nos cativa. É por isso que a tia das crianças aí, as pedagogas, eles usam muito desse instrumento, né? Para ensinar. Porque até a gente, quando é adulto, que vê alguém contando uma boa história, a gente para ouvir. E muitas das vezes eu já prestei atenção que tem coisas que a gente, às vezes dentro de uma pregação, alguém conta uma ilustração, alguém conta uma parábola, alguém conta uma história, e passa-se anos, você às vezes nem lembra mais o que a pessoa estava pregando naquele dia, mas a história você nunca mais esquece, né? A nossa mente tem a capacidade de construir imagens enquanto alguém está contando uma história. Então, a parábola é uma história que tem um fundo moral, né? E Jesus usava muito essas parábolas para falar do reino de Deus. Então, em Lucas, capítulo de número 15, do versículo 11 até o 32, diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, algumas versões dizem, caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vestiu-o, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos seus pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, ou um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo.
Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Glória a Deus. Que história, né, irmãos? Que parábola linda que Jesus contou. Segundo Rubem Alves, parábola é uma história que nunca aconteceu, para que aconteça todo dia. Então, isso aqui que Jesus contou pode não ter acontecido nunca antes de Jesus ter contado, mas é o desejo de Deus que aconteça todo dia. Porque aqui é a história de um filho que se rebela contra seu pai e vai embora. E o pai, quando ele pega a sua parte da herança, a gente sabe que herança é uma coisa que você passa para os filhos quando morre. Não, nunca em vida. Em vida você dá alguma coisinha, mas a herança mesmo é repartida depois que a pessoa que era o dono de tudo aquilo morre. Mas esse menino vai embora, e ele não só vai embora, ele gasta o dinheiro de forma absoluta. Talvez se ele tivesse sido um empreendedor, tivesse multiplicado o dinheiro que ele levou do pai, o pai não ficaria tão chateado. Mas ele gasta todo o seu dinheiro, ele gasta toda a sua parte da fazenda, toda a sua parte da herança, acaba tudo. E a Bíblia fala, nas palavras de Jesus, que chega um momento que ele não tem mais nada. E quando não tem mais nada, ninguém lhe dava mais nada. E dentro da cultura judaica, irmãos, o porco é considerado um animal muito imundo. Então, quando Jesus fala que esse jovem foi cuidar de porcos, ele está dizendo que ele desceu no sentido mais baixo, na decadência para um judeu, porque ele não tinha mais o que fazer. E lá, no meio dos porcos, ele tinha vontade de comer, algumas versões diz bolotas, outras diz alfarrobas, mas o que a gente aqui no Brasil chama aquela comida de porco é de lavagem, né? Enfim, ele queria comer aquilo, e ninguém dava aquilo para ele, porque aquilo era comida dos porcos. Ele tinha que esperar a ração dele na hora do almoço ou na hora da janta, não sei como é que era a refeição naquela época, nem sei se era de graça ou se era paga, mas nem comida de porco ele podia comer. Mas diz aqui a parábola que Jesus contou, que em um dado momento ele cai em si, falou: meu, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo com a minha vida? Olha para onde a minha vida está indo, né? E ele cai em si. Quando ele cai em si, ele tem saudade da casa do pai. Ele lembra dos banquetes que tinha na casa do pai, e ele pensa assim, ele fala: meu, na casa do meu pai havia fartura de pão. Os jornaleiros dele, os empregados dele, ele nunca deixou faltar comida para eles. Eu estou aqui passando fome. Quer saber? Eu vou me humilhar diante do meu pai, vou pedir para ele para ser empregado. E chegando lá, me tornando um empregado, pelo menos de fome eu sei que eu não morro. E eu tenho certeza que pelo menos uma vaguinha de empregado ele vai me dar, porque ele é uma pessoa que tem posses, né, tem fazendas. E assim ele fez, irmãos. Os irmãos conhecem a história. Quando ele se aproxima, o pai nem espera ele chegar. É o pai que corre na direção dele. É o pai que o abraça. É o pai que se lança ao seu pescoço, né? E ele chora. Ele chora. E quando ele começa a querer: pai, me perdoa, eu vim aqui para se humilhar. O pai: meu filho, acaba com isso. O pai não deixa nem ele terminar a sentença que ele tinha pensado em falar. E ali o pai propõe uma grande festa, como nós lemos aqui, e ali ele começa a celebrar, porque aquele filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, porque o próprio pai já nem tinha mais esperança que esse filho voltaria para casa. E dentro dessa grande lição de amor, o pai recolhe aquele filho, mata o principal bezerro que ele tinha, né, o bezerro cevado. Era aquele animal que você engorda para uma data muito especial, e mata aquele animal e propõe uma grande festa. E começa a mostrar para todo mundo, porque ele põe roupa nova no filho, põe sandália nova no pé do filho, põe um anel no dedo. Olha que honra para quem não merecia honra. Alguém já disse que quando Deus quer nos humilhar, muitas vezes ele nos exalta. Sabia disso? Porque o apóstolo Paulo disse que o amor de Deus ele nos constrange. Tem hora que nós estamos esperando uma baita uma repreensão de Deus, e Deus vai e nos trata com amor. E aquele amor dele nos constrange, porque a gente percebe que a gente não merece aquilo, mas a graça dele é muito grande. Então, ele
constrange aquele filho com o tamanho do seu amor, né? A gente não costuma cantar aquele hino, né? Se a graça é um oceano, né? Nós vamos afogar, porque a gente quer estar dentro dela, a gente quer que ela caia sobre nós, e foi isso que aconteceu com esse rapaz. Só que o irmão dele, que sabia da história, que sabia que o irmão abandonou a casa, abandonou a família e foi embora, ele, quando chega, ele vê aquele barulho, não tinha nenhuma previsão de festa, não tinha nenhuma previsão de nenhuma festividade ali na fazenda. Que festividade era aquela? Ele chama um dos empregados e fala: o que está acontecendo aí? Ele fala: rapaz, eu nem te conto. Sabe aquele irmão seu que foi embora, aquele que pediu a herança, que você ficou muito triste quando ele foi embora? Ele voltou. Ele voltou, e sabe o que seu pai fez? Matou um bezerro cevado, rapaz. Sabe aquele bezerro que você estava preparando para matar no ano novo com seus amigos? Então, seu pai matou ele. E está dando uma grande festa lá. Ele falou: meu pai está doido. Meu pai perdeu o juízo. Por quê, irmãos? Ele estava olhando com o olhar da justiça, com o olhar da lei, com o olhar do Antigo Testamento. O pai estava olhando com o olhar da graça, com o olhar da nova aliança, com o olhar do Novo Testamento. Então, eram situações onde os dois estavam, mas cada um tinha um olhar. E diz a palavra de Deus que o pai então é avisado que o filho não queria entrar, o filho mais velho, e ele vai lá fora e começa a insistir com ele. Meu filho entra. Ele fala: pai, eu nunca te abandonei. Nas horas mais difíceis eu estive contigo. Quando meu irmão, né? Ele nem fala meu irmão, é esse teu filho aí. Quando esse teu filho foi embora, sabe o que quem ficou do seu lado? Fui eu. E o senhor nunca me deu nem um cabritinho, quanto mais um bezerro cevado. E agora ele volta. E o senhor dá uma festa, pai. Aí o pai tenta mostrar para ele o olhar de Deus, o olhar da graça. Fala: meu filho, peraí, esse menino errou, ele errou. Mas para nós que o amamos, ele estava morto. Eu não tinha uma esperança de vê-lo vivo, porque ele foi embora. Agora, para mim, ele estava morto e ele reviveu. Ele estava perdido e foi achado. É justo que eu dê um grande banquete, uma grande festa. E, irmãos, quando Jesus ele conclui essa parábola, ele, no texto aqui que nós acabamos de ler, ele diz assim, ó: mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Então, irmãos, quando nós olhamos aqui para essa história, nós entendemos que isso aqui acontece todos os dias, porque todas as vezes que um pecador se arrepende e ele é recebido novamente na casa do Pai, é um pródigo. Eu achava que antes a palavra pródigo significava aquele que foi embora ou aquele que se perdeu, mas eu fui pesquisar. Pródigo é aquele que gasta muito. Então todo mundo que gasta muito é um pródigo. Então esse camarada, ele gastou tudo. Ele era um pródigo, ele tomou cada centavo que o Pai confiou nele, né? Então, irmãos, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Jesus contava essas parábolas porque ele sabe que o ser humano aprende mais com histórias, com exemplos, e elas eram muito usadas pelos rabinos da sua época, e Jesus fez isso com maestria. Então as parábolas de Jesus, elas desafiavam os seus contemporâneos, pelo menos em 3 sentidos. Primeiro, desafios filosóficos. Ele colocava as pessoas para pensar. Enquanto ele estava contando aquela parábola, o que acontecia? As pessoas que estavam ouvindo estavam pensando, e quando a gente pensa, a gente faz o quê? Correlações com aquilo que está acontecendo, com a história, com a vida e com realidades ao nosso redor. Segundo, as parábolas de Jesus geralmente traziam desafios relacionais. Em que sentido? Eles colocavam as pessoas para pensar no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com o outro e no seu próprio relacionamento com a vida. Tudo isso que esse moço passou nos ensina muitas lições acerca da vida, acerca de Deus e acerca também das pessoas. Porque ali você tem um pai amoroso, muito feliz porque recebeu um filho que ele achava que estava morto. Você vê um filho gastador que caiu em si, se arrependeu e volta para casa. Mas a gente vê também um outro chateado, né? Por quê? Na cabeça dele, ele se via como um servo do pai, como um empregado do pai. Ele não se via como filho, né? Mesmo sabendo que ele era filho. Então, havia desafios filosóficos, colocava as pessoas para pensar as palavras de Jesus. Havia desafios relacionais, colocava as pessoas para pensar no relacionamento com Deus, com o próximo, com a vida. Mas havia principalmente, irmãos, desafios espirituais. Por quê? A maioria das palavras de Jesus começavam assim, ó: o reino dos céus é semelhante. E aí ele contava uma parábola.
Quando ele queria que as pessoas interiorizassem um valor do reino de Deus, que muitas das vezes com discursos elas não trariam para dentro do seu coração, ele contava uma história, ele contava uma parábola, e nessas parábolas, verdades espirituais iam sendo inseridas no coração das pessoas. E o que são, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é um novo estilo de vida alimentado pelo amor de Deus e alimentado pelo amor aos outros. É um desafio para nós. Nós, como seres humanos, nós gostamos muito de justiça. Por mais que a gente viva na dispensação da graça, nós, seres humanos, gostamos muito do dente por dente, olho por olho. Até nas coisas mínimas da vida, ou nas grandes coisas, o ser humano busca isso, justiça. E justiça faz parte também do reino de Deus. E o que é justiça? Justiça é o Senhor me dar o que eu mereço. Agora, Ele também nos revela a graça. E o que é a graça? A graça é Deus dar para mim aquilo que eu não mereço. Então, quando o Senhor nos julga e nos condena, Ele está dando aquilo que nós merecemos. Quando Ele nos absolve em Cristo, Ele está dando aquilo que a gente não merece. Só que a justiça também, aí ela foi satisfeita, porque Jesus levou sobre si as nossas culpas. Por isso a importância das pessoas conhecerem a Cristo, crerem no seu coração, confessarem com seus lábios que Ele é Senhor e Salvador. Por quê? Porque sem isso a pessoa não pode ser salva. A Bíblia diz em Atos 4:12 que não existe outro nome dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. E não é simplesmente porque é um nome, não. O nome carrega tudo que a pessoa é. O nome de Jesus carrega tudo que Ele é e o que Ele fez por nós. Então, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós somos desafiados também em muitos sentidos. Primeiro, quando eu olho para esse texto, eu, Davi Alencar Santana, eu sou desafiado a valorizar mais o que o outro é do que o que o outro tem. Quando esse texto aqui, nós podemos ler ele, né? Aqui no versículo de número 12 diz que o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu com ele a fazenda. Primeiro, por que o filho pediu a herança e foi embora? Porque para o filho era mais importante o dinheiro do que a companhia do pai. E por que o pai deu a fazenda? Porque para o pai era mais importante o filho do que o dinheiro. Você vê? Dentro da mesma situação, cada um via a coisa de uma forma diferente. Então, a primeira lição que eu aprendo, irmãos, é que as pessoas, elas devem ser mais valorizadas por cada um de nós, mais por aquilo que elas são, filhos amados de Deus, do que por aquilo que elas têm. Nós vivemos num mundo hoje, onde nós nos aproximamos das pessoas, eu digo nós como sociedade, mas no sentido pensando, o que fulano pode fazer por mim? E nunca pensando, poxa vida, o que essa pessoa é para Deus? Porque a essência do Evangelho é essa, é nós olharmos para a humanidade com o olhar de Deus. E o olhar de Deus é um olhar de amor. O amor dele é tão grande que ele entregou aquilo que lhe era mais precioso, que foi o seu Filho amado, Jesus. A segunda coisa importante que eu acho interessante a gente valorizar dentro desse texto que vem para mim como uma lição é a presença do outro. Quando eu olho aqui para o texto sagrado, no versículo de número 13, diz assim: E poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda vivendo dissolutamente. Imagina como ficou o coração desse pai. Por quê? Porque o filho, irmãos, aqui ele não atribuiu nenhum valor ao seu pai, né? Ele foi embora e gastou tudo que tinha, e a atitude dele revela que ele não estava nem aí para o pai, né? Quando nós valorizamos alguém, nós fazemos de tudo para que essa pessoa esteja o quê? Feliz. Não é verdade? Nós fazemos tudo para que essa pessoa se sinta satisfeita. Nós fazemos de tudo para que essa pessoa se sinta bem. No que estiver ao nosso alcance, nós vamos fazer de tudo para o quê? Para não ferir, para não machucar. E nesse caso aqui, o filho focado no seu desejo pessoal, ele não estava nem aí para o sentimento do pai. Terceiro lugar, eu entendo aqui que esse texto nos ensina, é um grande desafio para nós devemos aprender a valorizar a vida que Deus nos deu. Quando eu falo a vida que Deus nos deu, tem Deus, tem as pessoas, mas eu estou falando de tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, todos os bens. E aqui eu falo os bens em três sentidos: bens espirituais, bens materiais e até mesmo os bens relacionais que o Senhor nos dá. O desejo de Deus é que a gente encare tudo como um presente. Uma vez eu li que uma pessoa disse assim: olha, quando eu olho para tudo,
eu raramente vejo um milagre. Aí o outro, com o olhar de Deus, ele fala, cara, quando eu olho ao meu redor, toda hora eu enxergo um milagre. A Bíblia fala, se seu olho for bom, todo o seu corpo será bom. Agora, se seu olho for mal, todo o corpo será trevas. Então assim, todo dia que eu levanto, eu já recebo aquele dia como um presente de Deus. Não é à toa que o dia de hoje se chama presente. Deus nos deu um presente. Quando eu olho para o céu e eu vejo o sol, olha outro presente que Deus estava nos dando. Eu trabalhei com os irmãos sábios 5 anos e meio à noite. Durante esse tempo, eu pegava pouquíssimo sol. E todo ano, por causa da minha saúde, por causa da diabetes, eu faço exames. Nos 2 últimos anos que eu fiz, eu estava com uma deficiência muito grande de vitamina D. E a médica não entendeu o porquê daquilo. Aí eu contei minha rotina. Ela falou, já descobri, você trabalha à noite, você não pega sol. Então, irmãos, uma coisa que é tão simples, o Senhor nos dá de forma gratuita todos os dias. Amém. Então, quando nós temos o olhar da graça de Deus, a gente está o dia inteiro procurando motivos para nós agradecermos. Agora, quando o nosso olhar ele está enviesado pelos valores desse mundo, o nosso olhar é o tempo todo procurando situações para nós reclamarmos. E, irmãos, a gratidão vicia. Sabia disso? Se você começar a praticar muito a gratidão, você fica viciado em ser grato. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se nós não tomarmos cuidado, nós nos viciamos na murmuração e na reclamação. E vira vício mesmo. Aí nada mais presta. Você pode morar dentro do arranha-céu, com a melhor família do mundo na Avenida Paulista. Você ainda vai reclamar. Eu ainda vou reclamar. Por quê? Porque é um vício. O ser humano ele constrói hábitos, irmãos. Pensa no seguinte: pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram atitudes. Atitudes geram comportamento. Comportamento gera hábito. Hábito gera um destino. E o destino transforma a nossa personalidade. Então, como nós estamos? Esse filho aqui, ele tinha a melhor da situação do mundo, mas ele não conseguia enxergar isso. Sabe no dia que ele foi perceber isso? Quando ele estava comendo bolotas de porco. Irmãos, quantas vezes eu já vi esse filme? Eu já vi gente na casa de Deus que estava bem, a família estava bem, tudo estava bem, mas entrou um espírito de murmuração que acometeu também os filhos de Israel quando saíram do Egito. Irmão, não houve uma geração na face da terra que viu mais milagres do que a geração que saiu do Egito. Onde é que eles terminaram, irmãos? Todos sepultados no deserto. Por quê? Eles não conseguiam enxergar as maravilhas de Deus. Então, irmãos, nós precisamos ter esse olhar. Esse filho, por que aconteceu isso com ele? Porque ele não valorizou a vida que Deus o deu. Quarto lugar, nós precisamos valorizar as oportunidades que nós temos. Então, antes ele tinha tudo na casa do pai, ele era considerado como filho. Agora, ele seria um cuidador de porcos, ele se tornou um verdadeiro escravo. Então, nós precisamos entender que as oportunidades que Deus nos dá, são Ele que gera, é Ele que gera, as oportunidades é o nosso Deus que gera. Só que sabe qual é o nosso problema? A gente quer algo, só que a gente não entende que a vida é um combo. Sabe quando você compra o combo lá do McDonald's ou do Burger King, que vem várias coisas dentro do mesmo pacote? Paulo disse assim: eis que uma grande porta me abriu. Porta fala de oportunidade, mas ele disse assim: mas existem adversários. Eu lembro que uma vez eu estava ouvindo uma ministração da bispa Sônia Hernandes, e ela estava falando que muitos jovens sonham com o casamento. Sonha com o casamento, pede a Deus, chora a hora, aí Deus dá. Quando Deus dá, a mulher não quer cozinhar, o marido não quer ser provedor da casa. No final de semana, um não quer ficar com o outro, a mulher vai para a casa da mãe ou sei lá de alguém, o marido vai jogar bola e não volta mais. Ou seja, não entende que a vida é um combo. Tudo que a gente recebe de Deus tem os ônus e tem os bônus, mas no final tudo é para nos abençoar. Aleluia. E aí o que acontece? Quando a gente só valoriza o ônus e nunca o bônus, nós vivemos uma vida infeliz. Aí é o que a gente comenta muito, né? Você pode estar ganhando o melhor salário do mundo, como eu vejo lá. Eu vejo amigos meus, irmãos, que hoje estão ganhando mais de 10 mil. É um salário ruim para você? Não. 85% dos brasileiros hoje não ganham 2 salários mínimos. Saiu no final do ano. A maioria está entre R$ 1.900 e R$ 2.000.
Aí uma pessoa ganha 10 mil e tem coragem de pegar assim o olerite e falar: esse salário desgraçado de merda, que eu já ouvi. O cara trabalha na prefeitura, o cara trabalha no estado e amaldiçoa o salário. Mas por quê? Não, faz sim, trabalha. A gente trabalha. Mas é que nem o outro que fala: mas você não trabalha, não, você só dá aula. Né? Então, mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, é um olhar. Né? Então, quando o nosso olhar é bom, nós valorizamos aquela oportunidade. Não importa se aquela porta que Deus abriu, você vai ganhar como um jovem aprendiz, que nem o David está ganhando 770 conto. Você vai estar ganhando 70 mil. Foi Deus que abriu. Glória Foi Deus que deu. Foi o Senhor que deu saúde. De alguma forma, direta ou indiretamente, ali estava a mão do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, um grande desafio para nós, que o Senhor sempre nos propõe, é nós valorizarmos as oportunidades. Quinto, é aprender que a vida não se constrói por acaso. Esse é o problema nosso. Tem até uma música que diz assim, né? O acaso vai te proteger quando você andar distraído. Só que não vai não. Né? Nós temos que aprender que a vida não se constrói por acaso, mas com atitudes. Olha o versículo 17, 18, que diz assim, ó: e caindo em si disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Se ele ficasse com esse pensamento na cabeça, e ele não tomasse uma atitude, irmãos, ele estaria cuidando de porcos até hoje. Mas o que ele faz? Quando ele cai em si, ele toma uma série de atitudes. Primeiro ele cai em si, depois ele se levanta, terceiro ele parte na direção do pai, quarto ele já prepara um discurso, quinto ele se humilha diante do pai. Ou seja, são várias atitudes. Você vê uma vida abençoada, ela não é obra do acaso. Você não acorda de manhã e Deus fala: pumba, está abençoado. Tem gente que fala: poxa vida, José acordou escravo e foi dormir governador. Tá bom, mas teve 13 anos de luta. Em todos esses 13 anos, cada dia ele colocava um tijolinho na casa, na direção, na escada, na reta de ser governador, não é? Então assim, às vezes, o que acontece conosco? É que a gente quer um negócio pronto, e acho que é um grande problema dessa geração. Eu entro nas salas de aula, eu vejo pilhas de livros, pilhas de caderno, e está lá, fica dias lá e ninguém busca. Por quê, irmãos? Porque foi de graça para a pessoa. Alguém pagou, nós pagamos, a sociedade paga, o pai paga através de seus impostos. Mas por que para o garoto, por que o garoto e a garota desprezam? Porque para ele foi de graça. Então, eu lembro que na nossa época, a mamãe e o papai tinham um cuidado tão grande, eles pegavam e compravam um plástico, encapavam os nossos livros, assim, colocavam lá tudo bonitinho, punha uma etiquetinha, punha teu nome, punha a série, punha a sala. E ai da gente se perdesse, irmão. Mas se perdesse era fácil de achar, sabe por quê? Porque a gente voltava lá na escola e rapidinho o livro tinha sido encontrado por alguém. Irmãos, essa geração às vezes eles pegam o kit escolar no primeiro mês de aula, fevereiro. Quando chega no meio do ano eles não têm mais nada. Em março, abril, já não tem mais nada. E outra coisa, ainda que perca não pode ser achado, porque eles têm o hábito de não colocar nome. Eu estava conversando isso uma vez com meu filho. Eu falei: meu filho, mas por que você não coloca nome nos livros? Eu não gosto. Eu falei: se você perder, estou nem aí. Está entendendo? Então, irmãos, o que acontece? Quando eu olho para esse camarada aqui, ó, ele entendeu que as decisões dele deixou ele naquele buraco. Mas ele sabia que com as decisões dele ele poderia sair do buraco. Irmãos, se tem uma coisa que Deus valoriza é o poder da decisão. Se tem uma coisa que atrapalha a nossa vida, que nem Deus pode nos ajudar, é quando a gente vive de indecisão. Certo? Então, é melhor tomar uma decisão não tão perfeita do que ficar o tempo todo esperando. Porque, irmãos, esses dias eu estava falando para os meus filhos: o tempo vai passar, a gente decidindo ou não, a gente construindo uma história ou não. Eu falo isso para eles na questão do estudo, a gente estudando ou não. Outro dia eu cheguei para um menino de terceiro ano de ensino médio, estava dando aula de projeto de vida. Aí, quando eu terminei, eu falei: e aí, quem vai começar a estudar o ano que vem, fazer um curso superior? Meia dúzia levantou a mão. Aí um menino levantou assim: professor, eu vou começar, mas daqui 2 anos. 17 anos, menino. Eu falei: é daqui 2 anos? Legal.
projeto de vida. Mas por que você vai começar daqui 2 anos? É que eu vou tirar 2 anos sabáticos. Eu falei, meu filho, você tem 17 anos, já quer tirar ano sabático. Mas é a vida. Cada um é responsável pela sua vida, por construir a sua história. Então esse cara aqui, as decisões dele jogam ele na lama. Só que um dia ele entendeu, não, eu não quero ficar nessa lama. Eu posso passar. E geralmente é assim, quando a gente toma uma decisão, né, diante do Senhor, com a graça de Deus, o que Deus manda para nós é muito maior do que a gente imagina, né? Mas o Senhor precisa falar no nosso coração, e nós precisamos acreditar no que Ele está falando. Aleluia. Né? Então, aprender que a vida não se constrói por acaso, não é um acaso. Alguém fala assim, Tal teve sorte, beleza. Só que para ele ter sorte, ele estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Há uma construção, né? E sexto, ele aprende a reconhecer que todos erramos. Irmão, não tem ninguém perfeito aqui. Quem falar que nunca errou, já errou. É que nem aquela piada. O cara, você já errou uma vez na sua vida? Ele falou, a única vez que eu errei foi o dia que eu achei que eu estava errado. Né? É o cômodo da soberba, né? Todos nós erramos, irmãos. Só que nós precisamos aprender com os nossos erros. A gente não pode continuar dando murro em ponta de faca a vida inteira, né? Então o que acontece? Esse jovem, esse moço, ele aprende a reconhecer que ele errou. Está lá no versículo de número 19. Ele diz, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele sabia que o que ele fez foi grave. O que ele fez traiu a confiança do pai, traiu o amor do pai, magoou profundamente o pai. Só que ele foi o quê? Se humilhou. Então, todos nós erramos. Todos somos indignos da graça divina. Agora, o que nós precisamos, irmãos? Reconhecer isso e buscar no Senhor a nossa restauração. Glória a Deus. Então, para nós fecharmos aqui a nossa reflexão dessa noite, eu me lembro, aqui também tem um pouco da graça, né? Deixa eu ver a hora que parou. 9:02, estou fechando já, a hora parou 10 para 9. Eu me guiando por ele, mas já estou concluindo. Para você entender o que é graça e o que é justiça. Eu disse que justiça é Deus dar o que a gente merece, graça é Deus dar aquilo que a gente não merece. Eu lembro que uns 8 anos atrás, eu estava vindo com a minha moto ali naquele Calói. De repente tinha uma blitz. Naquela blitz eu fui parado. E aí o camarada me deu 2 multas. Uma porque estava faltando a minha proteção de escapamento e outra porque o meu retrovisor estava trincado. Eu fiquei nervoso demais naquele dia. Falei, cara, mas eu estou trabalhando. O policial falou, eu também. Ele falou, você não sabia que não podia andar com o retrovisor quebrado? Eu falei, eu sabia, mas não está trabalhando em nada, né? Aí ele me aplicou 2 multas. Como aquilo me deu dor de cabeça, irmãos? Como aquilo me deu dor de cabeça? Mas enfim, custou quase R$1.000 para arrumar a situação. Aí eu comprei a proteção do escapamento da moto e o escapamento só caiu por causa de um parafuso. Quando eu fui ver o preço do parafuso, 25 centavos por parafuso. Você vê, por causa da coisa tão pequena, eu tive um prejuízo tão grande. E o retrovisor, a mesma coisa. O retrovisor, o espelhinho custava R$10. Juntando tudo, 1.000 contos. Só que, irmãos, aquilo foi justiça. A lei dizia que eu tinha que ser punido se eu fosse ter. Só que antes disso, Deus manifestou na minha vida 2 vezes a graça. Sabe por quê? Porque 2 vezes eu fui parado pela polícia antes dessa vez. E 2 vezes eu fui liberado. 2 vezes o policial só olhou o documento. Não ligou se não tinha escapamento, se estava sem a proteção do escapamento, se estava com o vidro trincado. Olha a ilustração. Das 2 vezes que ele não me puniu, ele usou da graça. Ele não deu o que eu merecia. Agora, quando eu recebi a multa, eu fiquei muito nervoso, mas ele deu o que eu merecia. Eu conheço também. Já estava há muitos anos pilotando. Então, irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de graça, mas o nosso Deus também é um Deus de justiça. Aleluia. Mas antes dele derramar a justiça, ele derramou na minha vida 2 vezes a graça. Só que eu fiz o quê? A possível da graça. Então eu peço dizer o seguinte, irmãos, nós temos que aprender que Deus é o maior doador da graça. Olha o que ele fez, olha o que esse pai fez por esse filho. Quando o pai chegou, né? Quando o filho chegou diante do pai, olha o que o pai deu para ele. O pai deu um abraço, o pai deu um beijo, o pai deu perdão, o pai deu roupa nova, o pai deu um anel, o pai deu sandálias e o pai deu uma festa. Isso é graça. O que esse menino merecia? No mínimo. Mas o que o pai deu?
7 presentes para ele. Irmãos, assim é Deus para conosco. Agora, por que o pai fez isso? Porque ele foi perdoador. Se ele fosse vingativo, ele não faria isso pelo filho. Ele devolveria na mesma moeda. Mas ele foi o que? Gracioso, ele perdoou. E sabe o que Jesus ensinou sobre o perdão? Que nós devemos perdoar uns aos outros. Porque se nós não perdoarmos uns aos outros, ele ensinou isso lá no Sermão da Montanha, o Pai, todavia, também não nos perdoará. Isso é sério, né, irmãos? Então, assim, que o Senhor nos ajude. Pastor Napoleão Falcão, há 25 anos atrás, ele já dizia: as duas coisas mais difíceis do cristianismo é orar e perdoar. É difícil, mas não é impossível. Vamos orar? Amém. E vamos pedir para Deus força para perdoar? Amém. Bendito Deus eterno Pai, Senhor, nós falamos a Tua palavra, Senhor. Que nessa noite nós possamos, ó Deus, compreender um pouquinho do tamanho da graça que o Senhor derramou sobre nós. Senhor, nós não somos dignos, Pai. Nós não somos merecedores, ó Pai. Senhor, nós compreendemos, ó Pai querido, ó Senhor, o quanto que nós muitas vezes temos sido negligentes para com tamanha graça que o Senhor derramou sobre a nossa vida. Meu Pai, quantas das vezes o meu coração se carregou de ira, Senhor querido, ou até mesmo de mágoa, Senhor, contra alguém ou contra alguma situação. Mas nesta noite, Pai, mediante esta palavra, nós queremos, ó Pai querido, cada um de nós entendermos e compreendermos, ó Pai, que nós não só devemos ser perdoados, mas também perdoadores. Então, em oração, ó Pai, eu libero perdão, ó Senhor, para aquele que me ofendeu, para aquele que me magoou, para aquele que me entristeceu, ó Pai. E eu te peço força e graça, ó Espírito Santo de Deus, para que nós possamos, ó Pai, liberar o perdão da mesma maneira que nós somos perdoados pelo Senhor. Lava do nosso coração, ó Pai, do nosso íntimo, ó Pai, toda mágoa, todo rancor, ó Pai, todo sentimento faccioso, todo sentimento de vingança, Pai. Senhor, a Tua palavra diz que a justiça ao Senhor pertence. Senhor, perdoa toda atitude de traição, meu Deus, Senhor, contra cada um dos Teus filhos, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente da igreja, Pai. Senhor, como os Teus filhos, Senhor, nós clamamos: dai-nos um coração igual ao Teu, Senhor, coração disposto a perdoar, Senhor, disposto, Senhor, a viver segundo os Teus valores, Senhor, não só dos nossos lábios para fora, mas na nossa atitude prática, Senhor. Faz isso em nós, Senhor, gera em nós o fruto do Teu Espírito, porque essa obra é só o Senhor que pode realizar. Assim eu oro, Pai, te pedindo, Senhor, e te agradecendo, em o nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Você que acompanhou esse culto, se você aí onde você está, você sentir de entregar sua vida ao Senhor, saiba que Ele te ama e Ele quer mudar a sua história. Não permita que nada te separe do amor de Deus. Deus te ama, Deus quer escrever o teu nome no livro da vida, e o Senhor um dia quer te levar para o céu. Que você possa reconhecer que você é um pecador, mas que Jesus morreu no seu lugar para te salvar. E a semelhança do pai do filho pródigo, Ele está com os braços abertos te aguardando. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque tudo Ele vai fazer na sua vida. Amém? Irmãos, nós vamos para os nossos lares, mas só lembrando, sábado e domingo nós estaremos aqui com as nossas irmãs, celebrando ao Senhor por mais um ano de vitória que Ele tem dado a essas mulheres. Amém? Sábado às 19 horas e domingo às 18 horas. Sábado quem ministra é o pastor Alberto, lá da Assembleia de Deus do Belém, setor 6, lá do Jardim Edite. E no domingo quem vai ministrar é o pastor Rogério, homem de Deus que ministrou aqui recentemente, Rogério Augusto. Tem uma palavra de Deus para os nossos corações. E no domingo também, junto com o trabalho das irmãs, nós temos o quarto dia da nossa conferência profética. Amém? Vamos nos encher de Deus para compartilhar a graça de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós,
não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém.